A mediocridade que te consome. A sombra da inércia e a promessa de Spinoza. Existe uma armadilha sutil disfarçada de conforto, um aprisionamento que raramente notamos. É a vida comum, a rotina sem questionamentos, o dia a dia que se repete sem um lampejo de profundidade. Essa existência satisfatória, em sua aparente tranquilidade, nos afoga em um ciclo de insatisfação latente. Há uma dor silenciosa que acompanha a mediocridade, uma frustração que corrói o âmago, o sentimento de não atingir o pleno potencial, um desperdício existencial que sussurra em momentos de quietude. É a sombra que Nietzsche descreveu em Zaratustra, a massa amorfa que se contenta com o muito e o pouco, sem nunca aspirar ao mais, uma existência sem o fogo da busca, sem a coragem de perguntar o porquê. Mas e se houvesse um antídoto? E se a própria raiz dessa estagnação pudesse ser desfeita? Baruch Spinoza, mestre da razão e da clareza, nos oferece um caminho a Dakar, um convite para além da inércia, para uma vida não de conformismo, mas de profunda compreensão e liberdade interior. Ele nos mostra que superar a mediocridade não é uma luta externa, mas uma revolução interna, guiada pela luz incansável da razão. Spinoza desmistificado, a liberdade interior contra a tirania da mediocridade. Olhemos para Spinoza não como um filósofo distante, mas como um guia. Seu mapa, a substância única, Deus ou natureza, nos convida a ver que tudo está interligado. O segredo para transcender a mediocridade reside em compreender as causas que nos movem, em vez de sermos meras marionetes dessas forças. A natureza das emoções é um campo de batalha. Spinoza nos ensina a identificar as afecções, as paixões que nos escravizam à mediocridade, o medo paralisante, a inveja corrosiva, o desejo insaciável que nunca se sacia. Essas são as correntes que nos prendem ao comum. Ele nos aponta para a alegria. Não há efêmera felicidade superficial, mas a alegria que brota da compreensão. Quanto mais entendemos as causas de nossas emoções, menos poder elas têm sobre nós. E aqui reside a dicotomia entre servidão e liberdade. A ignorância é a prisão. Quando não compreendemos as forças que nos determinam, tornamo-nos escravos da contingência, da mediocridade que nos cerca. A verdadeira liberdade, para Spinoza, não é a ausência de restrições externas, mas o conhecimento profundo das causas que nos MULDAM. É agir não por impulso, mas pela clareza da razão. Superar a mediocridade, então, é uma questão de aumentar nossa potência. A busca incessante pelo conhecimento, a aceitação serena do que é necessário e a cultivada busca pela alegria genuína. Tudo isso expande nossa capacidade de agir e pensar, fortalecendo-nos, afastando-nos do jugo do comum, do que é apenas suficiente. No dia a dia, como podemos aumentar essa potência? Começa com um exercício de autoconhecimento, identificar nossas próprias afecções, aquelas paixões que nos dominam sem que percebamos. O poder da reflexão sobre nossas ações é crucial, o que realmente nos move. E, acima de tudo, buscar atividades que expandam nossa compreensão, que ampliem nossa capacidade de agir no mundo de forma consciente e livre. O mito do livre-arbítrio, como Spinoza revela a verdade por trás da sua inércia. Vivemos em um mundo que exalta a liberdade de escolha, o poder de decidir nosso próprio destino, mas Spinoza nos joga um balde de água fria. Ele argumenta que essa noção de livre-arbítrio, como a entendemos, é uma ilusão, e é essa ilusão que, muitas vezes, nos prende à mediocridade. Quando acreditamos que nossas escolhas são puramente espontâneas, ignoramos as vastas causas que nos determinam. Pense na analogia da pedra que pensa. Imagine uma pedra, se pudesse pensar, acreditando que decidiu cair. Ela teria consciência de sua própria gravidade, da força que a impulsiona, do vento que a empurra? Provavelmente não. Da mesma forma, nós, humanos, acreditamos ter livre escolha, mas somos, em grande parte, peões de forças que mal compreendemos. Nossa biologia, as influências sociais, as emoções não examinadas, tudo isso nos molda. Esse é o erro da ignorância. A falta de autoconsciência sobre nossas verdadeiras motivações nos leva a repetir os mesmos padrões. Culpamos a falta de sorte, a má vontade alheia, o destino. Raramente olhamos para dentro e compreendemos as causas internas que nos levam a perpetuar a mediocridade. A inércia se torna um ciclo vicioso alimentado pela negação de nossa própria determinação. Mas aqui está a virada libertadora. A verdadeira liberdade, segundo Spinoza, não reside na ausência de causas, mas na compreensão delas. Ao aceitarmos que somos determinados, ganhamos um poder imenso. Deixamos de ser vítimas da contingência e passamos a agir de forma mais consciente, mais alinhada com nossa própria natureza. A inércia se desfaz quando entendemos o que nos puxa para ela. Para começar a desatar esses nós, proponha um exercício de desapego racional. Escolha uma área da sua vida onde você se sente estagnado. Em vez de lamentar a falta de vontade ou sorte, pergunte-se: quais são as causas determinantes para essa
situação? Quais crenças, medos ou desejos inconscientes estão agindo? A compreensão dessas causas é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. A anatomia da mediocridade. Spinoza e a desarticulação do medo e da insegurança. Imagine Spinoza como um cirurgião da alma, com uma precisão fria e implacável. Ele disseca as emoções que nos mantêm acorrentados à mediocridade. Duas das mais poderosas são o medo do desconhecido e a insegurança que nos paralisa, impedindo qualquer passo em direção ao extraordinário. O medo funciona como uma cadeia. O medo da crítica, do fracasso, do julgamento alheio. Essas apreensões, muitas vezes irracionais, nos imobilizam. Preferimos a segurança sufocante da conformidade medíocre a arriscar o desconforto de sermos diferentes, de buscarmos algo maior. A vida comum se torna um refúgio, mas um refúgio que nos rouba a própria essência. E então surge a insegurança existencial. Essa dúvida constante sobre nosso valor, sobre nosso propósito. Ela nos empurra a buscar validação externa, a depender da aprovação dos outros para nos sentirmos minimamente bem. Evitamos riscos, escolhemos o caminho mais fácil, a vida segura, mas sem brilho, sem paixão, sem a chama que poderia nos impulsionar para além do mero existir. Mas Spinoza nos oferece o antídoto, a compreensão. Ao entendermos as causas do medo e da insegurança, essas afecções passivas que nos dominam, começamos a desarticulá-las. O conhecimento não é apenas intelectual, é uma força transformadora. Ele nos permite olhar para essas emoções não como verdades absolutas, mas como reações, como efeitos de causas, que podem ser compreendidas e, portanto, superadas. Para enfrentar essa batalha interna, proponho o desafio da coragem racional. Pense em uma situação que lhe causa medo ou insegurança, em vez de fugir. Encare-a, mas não com impulsividade cega. Faça uma análise. Quais são as causas reais desse medo? O que você tem a perder? E o que você tem a ganhar ao agir? Mesmo que com cautela, a verdadeira força reside na clareza mental, na compreensão que nos liberta para agir de forma deliberada e corajosa, de escravo da opinião alheia a mestre da própria razão. A revolução spinozana, a sociedade, com suas normas e expectativas, exerce uma tirania sutil, mas poderosa. A opinião comum, o que os outros vão pensar, nos afunda em um mar de mediocridade. Somos forçados a viver de acordo com padrões externos, a moldar nossas ações e pensamentos para agradar, perdendo de vista o que é verdadeiramente bom e potente para nós. Essa busca incessante por aprovação social cria um reflexo distorcido de nós mesmos. Vivemos para a plateia, para o aplauso alheio, e no processo, nos desconectamos de nossa própria essência. O que realmente nos move? O que nos traz alegria genuína? Essas perguntas se perdem no ruído da conformidade. Spinoza nos convida a buscar a nossa substância, a se conectar com a essência fundamental, com aquela substância única que ele identifica como Deus ou natureza. É lá que encontramos um norte autêntico, uma bússola interna que nos liberta da influência esmagadora do externo. É a partir dessa conexão profunda que podemos começar a nos desvencilhar das amarras da opinião alheia. A clareza da razão se torna nosso guia supremo. Ao cultivar o pensamento crítico, ao compreendermos as leis naturais e, mais importante, as leis que regem nosso próprio ser, passamos a discernir o que é genuinamente valioso. Fugimos da superficialidade, da mediocridade imposta pela sociedade e abraçamos uma vida pautada pela verdade interior. Para iniciar essa revolução pessoal, pratique o exercício da autenticidade consciente. Em cada situação social, em cada interação, pergunte a si mesmo: estou agindo assim por mim ou para os outros? Qual a causa real desse meu comportamento? Busque a resposta não na aprovação externa, mas na clareza e na força de sua própria razão. Essa é a chave para uma vida verdadeiramente livre e potente. A alegria que transcende. Spinoza e a arte de florescer na própria existência. Deixemos de lado a busca superficial por felicidade, por prazeres fugazes. Spinoza nos oferece uma visão mais profunda, mais duradoura. Ele redefine a alegria, não como um mero deleite momentâneo, mas como um estado de ser, um florescer que advém do aumento da nossa potência e do conhecimento. Essa alegria é, em si, potência. Quando compreendemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor, quando agimos com base na razão e superamos as paixões tristes que nos oprimem, alcançamos um estado de contentamento ativo. Não é uma passividade feliz, mas uma força que emana de dentro, alimentada pela clareza e pela ação consciente. Isso cria um ciclo virtuoso, a busca pelo conhecimento que nos afasta da mediocridade. Gera essa alegria profunda, e essa alegria, por sua vez, nos impulsiona a buscar ainda mais conhecimento, a expandir nossa compreensão, a agir de forma ainda mais potente. É um movimento ascendente de constante crescimento e realização. Uma vida não medíocre, segundo Spinoza, é aquela onde buscamos ativamente a compreensão, onde agimos com clareza, com propósito, onde experimentamos a alegria
alegria que nasce de nossa própria potência, e não de fatores externos, que podem nos ser tirados a qualquer momento. É uma vida construída sobre a rocha sólida da razão e do autoconhecimento. O legado de Spinoza para sua vida é um convite poderoso, um chamado para abraçar a razão, para desvendar as causas ocultas de suas ações e emoções. Ao fazer isso, você se liberta do jugo da mediocridade. Você começa a florescer em sua própria existência, construindo uma vida de significado, de potência e de uma alegria genuína e duradoura. Seja o filósofo da sua própria existência. O chamado de Spinoza para sair da mediocridade. Chegamos ao fim desta jornada, e é crucial entender. Spinoza não nos entrega um mapa para o sucesso externo, não nos oferece um atalho para a fama ou riqueza. Sua promessa é mais profunda, mais oada cá. É um caminho interno para a verdadeira liberdade e potência, desvendando a mediocridade não como um destino, mas como um estado de ignorância e servidão emocional. Para realmente superar a mediocridade, precisamos de uma revolução copernicana em nossa própria mente. Precisamos abandonar a ilusão de um livre-arbítrio cego, aquele que nos faz acreditar que somos os únicos arquitetos de nossas ações sem considerar as vastas causas que nos determinam. Em vez disso, devemos abraçar a força libertadora da razão, que compreende essa determinação. Pense no arquétipo do mago, tão explorado por Jung. Spinoza nos capacita a ser esse mago em nossa própria vida. Ele nos fornece o conhecimento como a ferramenta mestra, a chave para transformar nossa realidade interna e, consequentemente, a externa. É através dessa compreensão que podemos finalmente superar as sombras da inércia que nos consomem. O convite final é claro. Abrace o desafio de pensar por si mesmo. Busque a clareza spinozana, essa luz incansável que ilumina os recantos escuros da nossa psique. Viva uma vida de alegria genuína, não de prazeres passageiros, e de potência, de capacidade de agir e de ser, livre do jugo sufocante da mediocridade. Redefina, em sua própria existência, o que realmente significa ir além do comum. Qual aspecto da mediocridade, impulsionado pela ignorância que Spinoza tão brilhantemente desvendou, você mais deseja superar? Compartilhe sua reflexão nos comentários. E se esta jornada filosófica ressoou em você, desafiou suas certezas e acendeu uma nova perspectiva, inscreva-se em nosso canal para mais explorações que visam não apenas informar, mas transformar.